Olá, hoje é dia de falarmos em marketing, política e na memória da nossa cidade. Meu convidado de hoje é muito tranquilo, engraçado e persistente. Natural de Novo Hamburgo, ele é filho do seu Jair e da dona Iris. Formado em publicidade e propaganda pela ESPM, ganhou o Expocom, maior prêmio acadêmico de comunicação, em 2011, na categoria de filme publicitário. Em 2013, fundou com seu sócio a agência de publicidade Condão. Gosta de esporte e música, jogou futebol e basquete, toca violão e guitarra, hoje por hobby. Na escrita deixa brotar a ironia. Sua agência fez a campanha pré-eleitoral do hoje governador José Ivo Sartori e segue trabalhando muito, sempre fazendo o que gosta. Mais do que ninguém, já está de olho nas eleições 2016. Hoje teremos uma conversa de peso com Daniel Foscarini. Seja muito bem-vindo, Daniel, para essa conversa de peso. Muito obrigado. Falar nesse sobrenome Foscarini e aí já falar em eleições de 2016 parece uma provocação, né? Sim. Isso é grife na nossa cidade, né? Bom, com certeza é um nome que carrega história, que começou lá com o meu tio-avô ainda, o Atalíbio. O pai do meu pai foi vereador também, o Atalíbio prefeito, deputado. O pai também trilhou uma carreira longa política, né? Então, é normal essa associação, mas quando eu falo em política, eu não puxo a linha de frente, vamos dizer assim. Tu tá nos bastidores mesmo. Exatamente. Em 2016 é só bastidores para ti, Daniel. Com certeza. Imagino que a pressão não seja pequena. Sim, essa pressão ela já existia com o pai vivo, depois cresceu um pouco, mas não vislumbro hoje concorrer, não. Tu colocou mesmo na pré-pauta que tu respondeu que tens muitas coisas muito parecidas com ele, natural, sendo filho dele, claro, mas me parece que é muito de espelhamento também, é isso? É um exemplo? Sempre foi um com exemplo, certeza, mas eu até acredito que seja algo mais natural do que eu penso assim, vou seguir os passos do meu pai. Acho que era uma pessoa que eu gostava muito, respeitava muito, e via nele um jeito de pessoa que me agradava também. Então, quando eu vejo, eu já estou fazendo coisas parecidas, mas não é pensado. Essa parcimônia com que tu lida com as coisas, isso é natural teu? Também é uma característica dele. É, uma característica... Ponderado, muito tranquilo, muito sóbrio. Né? Sim. Eu acho que é onde eu mais me assemelho dele, na verdade. De ser uma pessoa tranquila mesmo, é muito difícil ver eu explodir, acontecer alguma coisa, tem que me tirar do sério e não uma vez, assim, tem que ser uma sequência para chegar num ponto que não dá mais. Essa infância lá no Pátria Nova, em que te remete a teus primeiros anos de vida? Olha, eu me lembro sempre, assim, minha juventude, principalmente, com os amigos jogando bola. Então, ali no Pátria Nova, morava pertinho do Fraternal, treinava com o professor Macaco ali. Deus. Ali sempre tive amigos que depois eu fui jogar no Novo Hamburgo, que foram juntos. Mas a minha infância é muito isso, amizade, brincadeira, futebol e acompanhando o pai pra lá e pra cá, né? Tu jogou no Novo Hamburgo com o Douglas Costa, né? Treinou com ele. Joguei, era minha dupla de ataque, ensinei ele a jogar, inclusive. O cara tá explodindo, né? Explodiu, na verdade, explodiu. Né? Mandando ver bem. E olha que interessante, o nosso último jogo junto foi justamente contra o Grêmio, num campeonato. Na primeira fase a gente empatou 1-1. Tinha um time muito bom no Novo Hamburgo, ali categoria 90. Aí na segunda fase a gente pegou o Grêmio de novo, mas aí deu problema, deu briga no jogo, deu de tudo. Terminamos com 7 em campo, e a gente com 7 em campo, o Douglas fez gol. Aí não deu outra, né? Terminou o jogo, foram reto nele. Depois disso não vi mais ele também. Levaram ele de arrasto. Levaram e fizeram bem feito, Fez né? um bom trabalho pro nosso Grêmio também, enquanto passou por aqui, né? Com certeza. Tu és gremista também, como teu pai, né? Sim. Vai bastante a campo?
Sim, eu comecei a ir a campo com o pai mesmo. Não me lembro exatamente qual foi o primeiro jogo, mas foi a época ali, Jardel, Paulo Nunes. Bons tempos. Nossos anos 90 ali, vitoriosos. E quando fomos para a arena, eu e o pai tínhamos cadeira lado a lado. Hoje em dia eu mudei meu setor ali, mas continuo indo bastante a estádio. Bastante. Aliás, Porto Alegre te chamou muito cedo também, né? Tu hoje mora em Porto Alegre. Sim. Mas tu foi lá para estudar. Eu comecei a estudar publicidade em 2008. Durante o primeiro semestre eu fazia ponte aqui no Novo Hamburgo e Porto Alegre, mas aí começou a apertar um pouco, questão de horário, queria ficar por lá para trabalhar também, então optei e também tinha um respaldo da família, assim, conseguia me ajudar a me manter em Porto Alegre, pelo menos no meu início dependi bastante disso, né? O que te puxou para a publicidade? Eu sempre gostei muito de escrever, assim, e me considero um cara bem humorado, um pouco sarcástico, irônico, e a minha família dizia, já vai ser publicitário, minha tia dizia. Eu fiquei um pouco na dúvida na época entre jornalismo e publicidade, eu acho que 90% das pessoas, 90 é muito, não estou chutando muito alto, mas muita gente fica nessa dúvida, mas tenho certeza que eu escolhi o caminho certo. Por causa da redação? Foi ser depois um redator publicitário? O meu início é como redator publicitário. Meu primeiro trabalho em agência foi como redator. Acabei abrindo um pouco mais parte de planejamento também, enfim. E hoje também na agência, é uma agência recente, tá aí desde 2013. A gente não tem uma equipe com 50, 100 pessoas, então a gente tem um time reduzido e todo mundo pega junto. Acaba fazendo direção de criação, direção de arte? Direção de arte eu não me meto muito. Se precisar quebrar um galho mais para coisa pessoal mesmo, eu consigo, mas profissional mesmo eu deixo para os outros. É coisa para profissional esse negócio de publicidade. Com certeza. E vocês vêm cada vez mais se especializando na publicidade e atendendo clientes de todos os segmentos. Mas, naturalmente, aquilo que acaba enveredando para o campo público desperta mais a atenção das pessoas. E a gente vai falar desse grande case que vocês participaram, que foi a pré-campanha do governador, do eleito governador, a partir desse trabalho que vocês lá iniciaram, num momento em que nem o partido acreditava muito nele, na verdade, e que depois deu esse sucesso todo que é hoje, que hoje está aí como governador do Rio Grande do Sul. E aí teu caminho foi Porto Alegre mesmo, tu acabaste ficando por lá, hoje tu mora lá, tem a tua agência lá, desenvolve tuas atividades lá. Com que periodicidade tu vive em Novo Hamburgo hoje em dia? Olha, ao mesmo tempo que eu moro em Porto Alegre, eu tô toda hora aqui também. Por causa da mãe também. Né? Família, mãe, pai, vó, amigos, tios. Tudo te puxa sempre. Sim, então se eu não venho todo final de semana, que às vezes eu fico lá para fazer um pouquinho de festa por lá também, mas, por exemplo, esse final de semana acho que eu devo passar aqui, tô sempre com a mãe aí. Natural. Depois até do falecimento do pai eu comecei a vir mais, me aproximei mais da família. Não que eu estivesse distante antes, mas agora eu... Mas ele é muito ao teu encontro também, né? Também. Ele também estava muito em Porto Alegre, né? Sim. Tu falou, acho que tu acompanhava muito ele desde a infância, né? Sim. Como é que era essa vida de político? Tinha paciência para esse negócio? Eu? Olha, no início eu nem entendia exatamente muito bem o que estava acontecendo, né? Tu não consegue dimensionar muito, meu pai é deputado, o que isso significa, né? Se tu for ver, são só 55 deputados no Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo na época, acho que ele era o único. Enfim, é uma vida, do ponto de vista assim, familiar, um pouco complicado, porque tá sempre ausente, né? Sim, fim de semana que tu tá em casa, poderia estar com ele, ele poderia estar contigo, tá sempre em campanha. Ou tá em campanha, ou tá rodando para ver como é que estão as coisas, e aí final de semana é baile daquilo, é almoço daquele outro. O político faz campanha há 4 anos, né? Exatamente. Não para de trabalhar nunca, Sim. Na verdade. O que desse legado dele são coisas que mais te orgulham? Na época que ele foi prefeito aqui em Novo Hamburgo, eu me lembro assim, que teve uma preocupação muito grande com a educação da cidade.
E hoje, inclusive, isso é uma coisa anterior. Quando ele era deputado, ele conseguiu trazer 3 escolas estaduais para Novo Hamburgo, uma coisa que não acontecia há muito tempo. E uma dessas escolas agora, inclusive, se chama Jair Foscarini. Isso, com certeza, é algo que me orgulha. O momento da eleição, nas 2 eleições seguidas que ele ganhou, né, uma que acabou sendo anulada para prefeito e a outra que daí ele acabou sendo realmente conduzido à prefeitura, é um momento que tu mais destaca como um dos mais importantes da tua vida também, né? O que na tua memória tu lembra daquele momento ali? Como é que tu lembra dele naquele momento? Qual foi o teu sentimento naquele momento? Sim. Bom, agora comentando isso, eu lembrei que ele já havia concorrido a prefeito uma vez antes e não havia vencido. Na eleição do Ayrton, né? É. Ali eu era um pouco mais novo, mas eu me lembro de ser muito doloroso. A perda é sempre dolorosa, né? Porque tu coloca toda a tua força, toda a tua energia, não só tua, da família, de uma equipe grande em prol de alguma coisa. E, bom, vai pro teste da urna, né? É o povo que escolhe. Então tu tem que respeitar, mas é uma dor forte quando tu não vence, né? Tu tem uma expectativa muito grande. E já na eleição de 2004, que acabou repetindo depois, em 2005, foi completamente contrário, né? Apesar de ter dado aquele probleminha que a eleição teve que acontecer de novo, na segunda... gosta muito de votar, né? Pois é, né? Tem esse histórico forte. Mas na segunda eleição, se eu me lembro do tamanho, da proporção que tomou a campanha. Até porque, como era uma eleição fora do tempo, acabou que o partido, tanto o PMDB como os outros que estavam envolvidos, também trouxeram muita gente de fora para ajudar na campanha, né? Então foi uma loucura, vamos dizer assim, que era muita gente disposta a ajudar, muita gente fazendo campanha, deu tudo certo. Tu lembra dele efusivo nesse momento? Como é que foi a comemoração pessoal de vocês, assim, da família? Ele ficou muito feliz, assim como minha mãe, assim como eu, que também era um pouco mais novo, não tinha... Tinha 15 anos, né? Não tinha dimensão do que estava acontecendo ali, mas é uma alegria, assim, difícil de descrever. As pessoas falavam muito, o Jair está muito doente, o Jair tem um problema muito sério, muito grave. Algumas pessoas acreditavam nisso, algumas pessoas achavam que isso de alguma forma era uma forma só de preservar ele, de manter ele longe de algumas críticas ou alguma coisa assim, isso antes já de ele ser, inclusive, prefeito da cidade, né? Tu acha que faltou sensibilidade para as pessoas compreenderem aquele momento, o problema que ele carregava, que desde sempre foi muito sério? Eu acredito que, na verdade, ele tinha um problema sério que era de coração. Ele se cuidava muito, ele fazia exercícios acompanhado, ele tomava medicação. Enfim, ele fazia tudo que estava ao alcance dele. Mas se tu tá na vida pública, eu acho que... É muito estresse. Não, é muito estresse, mas ao mesmo tempo a crítica faz parte, né? Eu não acho que não é porque tu tem é cardíaco, não vai mais ser criticado. Acho que uma das coisas mais duras que tem quando se faz uma crítica a um político é de que eles trabalham pouco. Eu acho que isso é uma grande mentira. Tu não concorda comigo, não? Concordo completamente, porque durante a maior parte da minha vida, eu vou usar o caso específico do meu pai, mas ele funciona para muitos outros também. Não convivi tanto com ele por ele estar sempre na rua, trabalhando, ou acompanhando eventos, ou vistoriando obras, enfim, correndo em Novo Hamburgo e no estado, quando ele foi deputado, foi secretário. E ao mesmo tempo, quando está em casa, também traz o trabalho para casa, né? Não é, cheguei em casa, agora acabou meu dia, vou ficar só com a família. Não, muito pelo contrário. E acho que funciona invariavelmente para a maior parte deles, né? Sim. Estão sempre muito... Nossa, agora eu até me lembrei, assim, momentos bem duros, até eu, menor, sem ter muita noção das coisas. Uma vez a gente ia num jogo do Grêmio, acabou não dando para ir, porque ele ficou numa reunião, ficou, chegou em casa, eu tinha deixado um bilhetinho dizendo que não era um bom pai, que não me levou no jogo. Que sacanagem, né? Imagina como é que ele se sentiu aquele dia. Mas com certeza ele foi uma pessoa melhor a partir daí também. Não tem como não abrir mão de tudo simplesmente pronto, né?
Como foi aquele momento duro da não reeleição? Ali tu já tinha um pouco mais de consciência de tudo que estava acontecendo, já convivia mais politicamente com ele, já estava dentro do universo, me parece, do PMDB também, né? Fazia parte da juventude, provavelmente. Eu nunca militei assim tão ativamente, mas já acompanhava mais de perto. Hoje, sim, eu também já tenho, por trabalhar na área, eu tenho uma visão um pouco diferente, que a eleição, na verdade, ela dura 4 anos, né? Não é só o momento do voto ali, os dias que se antecedem. Então é todo o trabalho que tu vem realizando. Mas tu tem sempre a expectativa, quando tu tá no poder, no executivo principalmente, de se reeleger, né? De fazer valer as tuas ideias para ter mais uma oportunidade de continuar o trabalho. Então isso que foi o mais doloroso, foi tu não poder concluir um trabalho que tu iniciou. Porque perder ou ganhar faz parte do jogo, né? Faz parte da política. O triste mesmo é tu abreviar um projeto. Como ficava a tua visão de filho, sabendo que o pai estava ali doente, precisando sempre daqueles cuidados e tendo que se estressar o mínimo possível, versus saber que aquilo ali era a grande paixão dele? Em algum momento chegou a dizer, pai, tu não precisa disso, larga esse troço? Cheguei a falar, mas minha opinião pessoal, assim, sobre a situação, que eu não era um grande fã, vou ser sincero assim, não era um grande fã de ser o filho do prefeito, de ser o filho do deputado. Tu acaba sendo um pouco visado, assim, tanto ele quanto a família, que não era algo que me deixava muito, muito feliz, mas faz parte, então vamos lá. E a decisão sempre foi dele. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esses problemas de saúde, não era algo que fazia ele sofrer no dia a dia. Era muito mais no sentido do que aconteceu, de correr o risco de tu ter um infarto, de explodir a bomba, do que todo dia ele não consegue render ou é perigoso, enfim. Sim, mas tu sabia que o perigo era iminente, né? Exatamente. Tinha a visão que no dia que acontecesse alguma coisa seria mais ou menos do jeito que foi. Vamos falar de trabalho? Vamos. Logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Daniel Foscarino.